A postura da meditação centrada pode ser uma das que nos trazem o maior centramento, a maior carga de paz e mesmo de preenchimento. No entanto, muitas vezes a gente tem que percorrer caminhos didáticos complementares para chegar nesse tipo de aproveitamento da meditação. Se você for direto, por exemplo, para um retiro de meditação em silêncio, num clima monástico, por exemplo, com disciplina, provavelmente a meditação sentada vai ser associada com uma certa sisudez, com uma certa seriedade, quase como se fosse um certo se trancando em si mesmo. O que acontece? Muitas vezes, a imensa maioria, quase total das pessoas, se beneficiaria muito de propostas corporais que envolvessem toque. Por exemplo, as massagens, ou como eu comentei em outros vídeos, por exemplo, as massagens aquáticas, que são quase como se fosse um ápice no nível de contato, aquilo que reproduz a carga sensorial do que um bebezinho experimenta no colo da mãe. Só que a gente, como adulto, de posse de autonomia física, um centro emocional já sofisticado e um centro mental também sofisticado, podemos experimentar essa mesma carga de confiança na entrega a um outro ser humano, e é essa nutrição, a reafirmação do contato vindo através do corpo. Vários tipos de desconfiança interpessoal, vários tipos de sensações de cautela que a gente tem em relação a fronteiras emocionais e psicológicas em trabalhos com massagem, que envolve uma profunda confiança e muitas vezes um clima de confidência, podem ir dando para a gente uma segurança, podem ir dando um outro tipo de estruturação muito mais flexível e com uma carga de nutrição sensorial concreta, como se as nossas partes mais carentes, mais infantis, mais hesitantes, recebessem aquele toque de acolhimento concreto através do corpo sensorial. Quando a gente vai podendo passar por esse tipo de estruturação, passar por essa carga de nutrição, imagine, por exemplo, que você acabou de receber uma sessão de massagem, a melhor sessão da sua vida. Você simplesmente senta um pouquinho e fica sentindo a massagem. Você pode estar ali, sentado, parado, respirando e se observando, mas com toda uma carga sensorial de prazer e de satisfação, por exemplo, por ter recebido uma massagem de alguém da qual você confia, por exemplo. Então, essa mesma postura sentado já vai estar recebendo toda uma herança que vem da massagem. À medida que você pode fazer um trabalho continuado, recebendo corporalmente massagem na água, por exemplo, a gente ganhando essa carga biológica de mobilização, aceitação, nutrição, aconchego, aos poucos é como se essa transição para ir para posturas mais imóveis, sentadas, a gente ainda estivesse bebendo de um certo preenchimento, bebendo de um certo encantamento. E muitas vezes o que acontece? Aos poucos, a gente pode dar o pulo qualitativo ao simplesmente se sentar, observar a própria respiração, mesmo sem ter recebido uma massagem, começar a ir para esses lugares de aconchego, de satisfação, de alegria consigo mesmo. Por quê? Porque o corpo já reaprendeu isso, o corpo já passou por esse processo em outros contextos. Então, uma das formas que são poucos faladas da gente criar a melhor base para a massagem, para depois ela ir para aspectos cada vez mais acima do sensorial, vamos dizer assim, é quando a gente começa justamente intensificando o sensorial. Então, quando a gente recebe massagem no contexto interpessoal, esses dois elementos são muito importantes, a carga sensorial, de toque, de proximidade envolvida, e a questão da confiança física, da confiança emocional com toda a sensação de exposição, eventualmente de vulnerabilidade que pode trazer. Quando a gente passa por essas situações, elas estruturam a gente para, em poucos momentos, a gente, de forma já sem um massagista por perto, já sem um outro ser humano por perto, a gente senta, mas traz essa herança, traz essa riqueza desses contatos humanos terapêuticos específicos. E isso vai dando um fôlego, eventualmente, para a gente prolongar mais tempo na meditação e aí sim, eventualmente indo para aspectos um pouco mais elevados no sentido de aparentemente indo interiorizando para regiões mentais ou regiões da alma que são um pouco mais além da carga dos sentidos, vão perdendo a referência no corpo. Mas para a gente ter a capacidade de sustentar essa perda de referência do corpo, a perda da predominância biológica do corpo e do nosso lado animal, em direção a lugares mais luminosos, magnetismos mais ascensionais, a gente tem que começar humanizando essas energias do corpo, humanizando essas energias animais. E isso, a carga das terapias corporais, principalmente aquelas que envolvem toque, que envolvem gentileza, podem ser um dos diferenciais, uma das bases de se criar condições
para futuras meditações mais prolongadas, mais autônomas, das maneiras mais humanizantes e que em geral não acontece nas tradições monásticas, em geral não acontece tanto nas aulas de yoga mais tradicionais, não é a forma mais tradicional de se ensinar meditação, mas a gente juntando aí um pouco alguns conhecimentos que vêm das áreas da psicologia, das terapias, com essas áreas das meditações, esse casamento poderia estar muito mais a nosso serviço. É uma outra maneira que vai dar a longo prazo muito mais autonomia para a nossa prática meditativa e para ir além do corpo, mas tratando muito bem inicialmente o corpo e através dessa proximidade com outro ser humano.